tema da aula, por que eu selecionei esse tema da aula, que é a doença celíaca? Porque a doença celíaca, ao meu ver, é uma emergência pública conhecida e ignorada. Eu tenho por hábito pedir de todos os meus pacientes uma série de anticorpos contra a doença celíaca. Eu já sei que de quase todo mundo vai ser normal. Só que a gente sabe que entre 1% entre 0,5% e 1% da população tem doença celíaca. O que significa que num país de 200 milhões de pessoas igual ao Brasil, nós temos 1 milhão a 2 milhões de pessoas com doença celíaca. A gente tem seguramente mais de 1 milhão de pessoas com doença celíaca no Brasil. É muita gente. E essas pessoas não têm um diagnóstico. Só para vocês verem a prevalência combinada, o número de casos de doença de colite, de doença de Crohn, diabetes tipo 1 e fibrose cística, que são 3 doenças ultra comuns, se você somar o número de casos dessas doenças, dá metade dos casos de doença celíaca. Eu fiz uma enquete no Instagram, por exemplo, que a doença celíaca saiu até um pouquinho na frente da doença de Crohn, mas ficou muito atrás da incidência combinada dessas 3 doenças. Ou seja, muitos dos meus seguidores têm doença celíaca e não sabem que tem doença celíaca. Isso se reflete no diagnóstico que eu frequentemente faço de doença celíaca entre pacientes que chegam para mim. Eu peço os anticorpos e eu não peço só um anticorpo, como se recomenda. Por quê? Porque é muito frequente que um anticorpo ou 2 venham negativos e o outro venha positivo. Então, na verdade, eu acho que deve haver uma prioridade máxima no reconhecimento e no diagnóstico da doença celíaca. A doença celíaca é uma emergência pública ignorada. Então vamos lá. Para começar a falar sobre a doença celíaca, a gente tem que... De onde que a doença celíaca surge? Surge do glúten. O que é o glúten? É uma proteína do trigo. Então a gente tem que entender o que é o glúten. Para a gente entender o que é o glúten, a gente tem que entender que o glúten nem sempre existiu do jeito que o glúten existe hoje. O ser humano, a humanidade aprendeu a agricultura, começou a revolução agricultural, que na verdade foi maravilhosa, porque nos permitiu, por exemplo, pensar e desenvolver a civilização, parar de ficar todo dia caçando a comida do dia. A revolução agrícola, ela trouxe para nós vários desafios. Por quê? Para você fazer agricultura, os grãos, você precisava de plantar e você precisava de uma durabilidade do alimento. Inclusive com a durabilidade ele poderia, por exemplo, ser comercializado. E nós encontramos alguns grãos. Um dos grãos foi o trigo. O trigo se destacava desde o começo, os trigos da época. Por quê? Porque ele era mais durável e porque quando ele era processado ele tinha mais liga. E na verdade o trigo ele foi evoluindo, foram sendo combinadas espécies distintas, de forma que surgiu o glúten, que é uma proteína relativamente recente, que está sempre mudando. Sempre que o trigo muda, hoje em dia a gente tem os alimentos geneticamente modificados, mas pela própria processo de produção e de combinação de espécies, o glúten muda. E o glúten tem algumas características interessantes. O glúten é uma proteína grande, uma proteína complexa, que forma tipo uma cola. Essa cola que o glúten forma é que dá a liga dos alimentos, que torna os alimentos crocantes e gostosos. E que permite que, por exemplo, você crie redes de glúten. Dentro dessas redes de glúten nos alimentos você consiga armazenar gases que vêm do fermento, armazenar os amidos para formar aqueles bolos fofinhos, aqueles pães fofinhos. Então o glúten realmente tem propriedades funcionais que tornam o alimento mais palatável e menos perecível. Tá? Então ele tem essa vantagem. Qual que é o problema? O fato de ser uma proteína tão complexa, tão difícil de solução, que torna ele igual uma cola, faz com que o glúten não seja bem digerível. Então qualquer um de vocês, nenhum de vocês digere bem o glúten. Ninguém digere bem o glúten. O glúten é uma proteína que o ser humano não consegue digerir 100%. Raríssimas proteínas o homem não consegue digerir 100%. Uma delas, a principal delas é o glúten. Então o glúten não é digerido. Como ele não é digerido, ele é quebrado em proteínas em proteínas relativamente grandes que não podem ser digeridas. A principal delas se chama gliadina, mas há algumas outras. E essas proteínas, como não podem ser digeridas, essas proteínas tendem a encadear uma resposta inflamatória e tendem a diminuir a permeabilidade do intestino.
Isso é dose dependente, ou seja, você pode tolerar muito bem glúten até uma certa quantidade. Se partir dessa determinada quantidade, não é bom para ninguém. Infelizmente, há pessoas que não toleram nenhum glúten. Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm doença celíaca. Celíacos quase sempre têm determinadas mutações de DNA, que são chamadas HDLA-DQ2 e HDLA-DQ8, que estão presentes em 40% a 60% da população. Essas pessoas podem desenvolver doença celíaca. Não é que vão desenvolver. O fato de ter o gene não significa que você tenha doença celíaca. Mas faz com que seja possível você desenvolver a doença celíaca. Então isso é o glúten. O glúten é uma proteína funcional que não pode ser completamente digerida. E por não poder ser completamente digerida por ninguém, ela pode levar a um quadro de inflamação, a um quadro de intestino permeável, vazado, e que numa certa proporção de pessoas, que é mais ou menos metade das pessoas, tem o potencial de levar a doença celíaca. Então vamos lá. Agora a gente já entendeu o que é o glúten, vamos entender qual é o conjunto de desordens associadas ao glúten. Esse é um campo crescente, sabe-se ainda muito menos do que a gente sabe muito menos hoje do que a gente vai saber daqui a 20 anos. Mas o que a gente sabe é que existem três desordens principais relacionadas ao glúten. A última que eu vou falar é a doença celíaca. A primeira é a alergia ao glúten, ou alergia ao trigo. Para você entender o que é uma alergia, você vai ter que entender que nós temos dois tipos de imunidade. Nós temos uma imunidade inata, que é aquela que age primeiro e age para qualquer um que entrar. Age para qualquer desafio que aparecer. Ela não é específica para determinado antígeno. Então, se você, por exemplo, nunca teve gripe e tem uma infecção por gripe, o teu corpo não tem tempo de produzir anticorpo, de reconhecer aquele vírus. Então, ele tem que ter uma imunidade que entre antes, que é a imunidade inata. Então, essa é a primeira imunidade. Depois dessa imunidade, vem as imunidades adaptativas, que tem dois tipos principais, uma celular e uma por anticorpos. E existe um tipo específico de imunidade por anticorpo, que é a imunidade mediada pelo anticorpo IgE, que é das alergias. Então, por exemplo, se você tem asma, se você tem urticária, se você tem aqueles edemas de face, se você já teve uma reação anafilática fechando a sua glote, essas são manifestações de alergia. Dermatite de contato alérgica, que você tem contato com alguma coisa e faz aquela dermatite na hora, ou poucos minutos depois, no máximo poucas horas. Isso são alergias, são mediadas por IgE, imunoglobulina E. E existe a alergia ao trigo e ao glúten, ao trigo e ao glúten, mas não é só o glúten, não, outras proteínas do trigo também podem levar essa alergia. A alergia ao trigo ela é muito mais rara que a doença celíaca, ela compromete menos de 2% das pessoas. Frequentemente ela é encadeada pela aspiração do trigo, então ela é muito comum em aprendizes de padeiro. Aprendizes de padeiro frequentemente têm alergia ao trigo, desenvolvem alergia ao trigo. Menos de 10% deles, mas bem mais do que 1%. Em torno de 5, 6, até 8% dos aprendizes de padaria podem desenvolver alergia ao trigo aspirando a farinha do trigo, tá? Conduta nesses casos é evitar 100% o trigo, né? Porque pode dar manifestações alérgicas, né? Isso aí já entra na seara dos alergistas, tá? Os alergistas lidam muito bem com isso. Essa é a mais rara de todas. A mais comum de todas não é a doença celíaca, é a sensibilidade ao glúten. O que é a sensibilidade ao glúten? A sensibilidade ao glúten é mediada pela imunidade inata. Ela não é regulada por aqueles genes que eu falei, o HLA-DQ2 ou HLA-DQ8. Ela provavelmente é influenciada por múltiplos genes e ela pode ser influenciada também pelo estado inflamatório. O sistema imune inato, ele pode estar calmo em umas pessoas e pode estar muito ativo em outras. Isso aí pode ser determinado, por exemplo, pela carga inflamatória geral da sua dieta, pelo seu sono, pelo seu nível de atividade física, pela sua idade, pelo seu nível de estresse. Tudo isso pode fazer que a sua imunidade inata esteja mais alta e mais baixa. Se a tua imunidade inata estiver muito alta, muito atiçada, muito atacada, ou por exemplo, que você teve doente há pouco tempo, você fica com um potencial maior de sensibilização ao glúten, de desenvolver essa sensibilidade ao glúten, justamente porque a sensibilidade ao glúten ela vem da imunidade inata. O glúten é agressivo para todo mundo, ele vai ser agressivo para 100% das pessoas, dependendo da quantidade que se come, e em pequenas quantidades ele pode ser agressivo para pessoas que têm imunidade inata muito atiçada.
A sensibilidade ao glúten, ela não é uma coisa benigna. Não necessariamente você vai ter manifestações apenas intestinais. Você pode mesmo não sentir nada no seu intestino. Ela geralmente vem antes da doença celíaca. Ela vem alguns minutos, a horas, a dias após você consumir glúten. Então você pode consumir glúten hoje, ficar muito bem e só começar a desenvolver sintomas daqui a 3 dias. E você vai falar que não é o glúten porque você fica bem com o trigo. Você vai contar essa história para si mesmo. Isso é ultra comum. A sensibilidade ao glúten geralmente ela gera ansiedade, gera fadiga, gera dor de cabeça. Esses são os sintomas mais comuns. Pode gerar uma diarreia também, uma constipação, mas eventualmente ela pode levar a sintomas muito raros, muito graves. Por quê? Porque aquela inflamação neural, ela pode, por exemplo, ocorrer, aquela inflamação gerada ao glúten da imunidade inata, ela pode, por exemplo, ocorrer na bainha de um nervo periférico, levando a formigamentos, levando até a neuropatias periféricas. Ela pode ocorrer no cérebro, levando frequentemente a ataxias cerebelares, onde a pessoa começa a perder o cerebelo, que é responsável pela coordenação motora, ter ataxia, ou seja, uma perda grave de coordenação motora. Pode levar a dificuldades cognitivas e é muito provável, embora não seja provado ainda com 100% de certeza, que possa levar também a doenças como a tireoidite de Hashimoto, doenças autoimunes, tá bom? E que pode ser também uma porta de entrada para a doença celíaca, já que mais ou menos 40% a 60% da população tem HLA-DQ2 ou 8, ou, portanto, pode ter doença celíaca. Então a sensibilidade ao glúten é muito séria e não deve ser menosprezada, e você não deve contar para você as histórias de que eu não tenho porque eu como glúten e fico bem, entendeu? Isso aí é a conversa, infelizmente, do viciado, entendeu? Pode te fazer mal. Boas notícias da sensibilidade ao glúten. Geralmente, ela é dose dependente. Então, por exemplo, uma pequenas quantidades de glúten dentro de uma dieta muito diversificada não despertam sensibilidade ao glúten na maior parte das pessoas. Então, simplesmente uma moderação para a maior parte das pessoas pode tirar elas desse espectro de sintomas. Tirando elas desse espectro de sintomas é razoavelmente segura, na minha opinião, caso elas não tenham genética, que elas também não vão desenvolver doença celíaca. Mas o excesso do trigo e principalmente o consumo do trigo, sabendo que você tem sintomas de saúde sérios, sem você nem pelo menos tentar fazer um teste tirando o trigo, podem te levar a problemas de saúde muito sérios, inclusive a doença celíaca, se você for predisposto. Então vamos lá: alergia ao trigo, IgE, sensibilidade ao glúten, imunidade inata, e agora nós vamos para a doença celíaca. Doença celíaca é uma doença autoimune. O que significa uma doença autoimune? É uma doença onde a sua imunidade ela se volta contra você mesmo. Doenças autoimunes, geralmente, quando a gente vai tentar reverter uma doença autoimune, que não é fácil, a gente frequentemente vai buscar tirar os gatilhos. Só que frequentemente um gatilho, ele ativa um processo que não necessariamente vai parar se você remover o gatilho. Então, por exemplo, se tem uma pedra lá em cima do morro e você empurra a pedra e a pedra volta, não adianta você falar que não vai mais empurrar a pedra já está rolando. Mas com a doença celíaca, graças a Deus, quando a pessoa retira o trigo, ela costuma melhorar da doença celíaca. Então ela é a única que tem gatilho conhecido e, felizmente, é um gatilho que geralmente, não em todos os casos, mas geralmente você tirando o gatilho, você remove a autoimunidade. A doença celíaca ela é caracterizada, quando a gente já falou que existe a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade adquirida se revira em imunidade celular e imunidade por anticorpos. Na doença celíaca você tem tanto a imunidade celular quanto a imunidade por anticorpos. Como é que surgiu a doença celíaca? A doença celíaca, algo parecido com ela, foi descrito lá nas épocas de Hipócrates. Eu não me lembro o nome do médico. Só que por alguns milhares de anos ela foi esquecida. Tá? No século retrasado, no século XIX, um médico chamado, o sobrenome dele era Guy, parecido com o da manteiga Guy, identificou uma doença de malabsorção que acometia crianças, que era muito grave, podia levar ao óbito e que parecia estar relacionada a algum componente da dieta. Ele tirou um montão de coisa, mas ele achou que o tratamento para essas crianças era com um determinado pão que ele torrava de certa forma. Eu sei que ele errou no tratamento e deve ter matado muita criança. De qualquer forma, ele foi o primeiro que identificou.
Na Segunda Guerra, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, um médico holandês, ele descobriu, ele teve um insight. Era muito comum na Segunda Guerra a queda do suprimento de trigo. Guerra, como a gente está vendo agora, ela leva uma dificuldade de suprimento de uma série de fatores. Era muito comum a diminuição do suprimento de trigo na Segunda Guerra Mundial. E sempre que caía o suprimento de trigo, caía a incidência de crianças com aquela síndrome de malabsorção que podia ser fatal, com aquela diarreia crônica. E sempre que voltava o consumo do trigo, a doença voltava. Então ele foi o primeiro a fazer a hipótese da conexão entre trigo e doença celíaca. A doença celíaca demorou muito para ser reconhecida, né? Na década de 90 ela já estava bem estabelecida como uma doença pediátrica que levava a má absorção de crianças relacionada ao trigo e que parecia ser uma doença bastante rara, porque ninguém fazia o diagnóstico. Só que estudos foram desenvolvidos anticorpos que mostravam a doença celíaca na população. E com os anticorpos se descobriu que a doença celíaca não era rara, que na verdade ela era muito mais comum do que se imaginava, que ela poderia acometer adultos. E outra coisa que se descobriu é que a doença celíaca não necessariamente é intestinal. Então você pode ter doença celíaca sem ter manifestações intestinais, sem ter má absorção, sem ter diarreia, sem ter constipação, sem ter emagrecimento e etc. Você pode ter doença celíaca com predomínio de manifestações autoimunes, por exemplo, na sua tireoide, no seu pâncreas com diabetes tipo 1, e no seu sistema nervoso central, com enxaqueca, com depressão, com ansiedade, com esquizofrenia, psicoses, com manifestações como neurites periféricas, ataxias e até demência. A doença celíaca pode causar tudo. Então vamos lá, para vocês verem como é uma manifestação séria. Existem pessoas que estão internadas em hospícios porque têm doença celíaca e ninguém deu o diagnóstico. Infelizmente desenvolveram psicose. Tá? Então basicamente é isso. Demorou muito para ser reconhecida nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a terra da indústria farmacêutica e alimentar, e há um lobby muito grande a favor do trigo. Então ela demorou muito para ser conhecida nos Estados Unidos, entendeu? Ela originalmente foi descrita em caucasianos brancos da Europa do norte da Europa. Hoje já se sabe que ela pega todas as populações, mas os genes de doença celíaca parecem ser menos comuns em afro-americanos na África, em afrodescendentes. Mas nessas pessoas, embora a doença celíaca não seja tão comum, ela ainda existe, e a sensibilidade ao trigo, com todos os seus efeitos negativos, inclusive fora do intestino, também é comum. Tá bom? Algumas questões. Se percebe que quando uma população é exposta ao trigo, o número de casos de doença celíaca é muito grande, muita gente morre e essa incidência cai. Então, provavelmente, quando houve a revolução da agricultura, muita gente morreu. Muita gente morreu e muitos sobreviveram. Uma determinada população do norte da África, que nunca comeu trigo, durante um episódio de fome, recebeu como ajuda humanitária trigo. É o alimento mais fácil de você transportar para esse tipo de lugares. Em torno de 6% das crianças ficaram gravemente doentes. Com o tempo, a gente espera que, o esperado é que parte dessa população, infelizmente, não sobreviva e a incidência de doença celíaca caia para entre 0,5% e 1% da população, geralmente com casos um pouco menos graves que levem a doenças crônicas. E a doença celíaca que a gente vê. Provavelmente muita gente morreu na introdução do glúten, mas hoje em dia é uma doença bastante comum, mas não tão comum assim, não tão grave assim. É a doença celíaca que a gente conhece, que pode levar a diabetes, a tudo isso que a gente já falou. Parece haver uma relação também entre a quantidade de glúten consumida e a incidência de doença celíaca. Então a incidência da doença celíaca aumentou nos países europeus com o aumento do consumo do trigo. Quanto mais glúten na sua dieta, maior a tua chance de desenvolver a doença celíaca. Como eu disse, ninguém digere bem o glúten. Como ninguém digere bem o glúten, a partir de certa quantidade vai fazer mal para todo mundo. E se o nível de consumo de glúten numa população sobe, o que acontece? Que mais pessoas são agredidas. Como mais pessoas são agredidas pelo glúten,
a maior número de pessoas vai desenvolver sensibilidade ao glúten. Como mais pessoas estão sensíveis ao glúten, existe a maior chance daquelas com genética apropriada desenvolver a doença celíaca. Então, o aumento do consumo de glúten na dieta das populações está relacionado ao aumento da incidência de doença celíaca. Se vocês simplesmente criarem o filho de vocês com menos acesso a glúten, com uma quantidade menor, com uma ideia de moderação, já que é tão difícil evitar na sociedade, vocês já vão diminuir muito a chance dos filhos de vocês terem problemas, como, por exemplo, doença celíaca, sensibilidade ao glúten, diabetes, Hashimoto e por aí vai. Então, vamos lá. Mais uma coisa, eu vou falar um pouquinho sobre como surgem as doenças autoimunes, porque eu acho isso importante também para a prevenção da doença celíaca. Doenças autoimunes precisam de 3 coisas principais. Elas precisam de um gatilho, que no caso da doença celíaca é o glúten, mas em outras doenças podem ser, por exemplo, germes. Por exemplo, alguns casos de artrite reumatoide são relacionados a infecções intestinais. Você precisa de predisposição genética. Se você não tiver predisposição genética, você provavelmente não vai ter a doença autoimune. E você tem que ter um intestino permeável. Se seu intestino não estiver impermeável, você dificilmente vai fazer uma doença autoimune. Por quê? Porque quando o intestino está permeável, por exemplo, por inflamação, por estresse, por falta de sono, por infecções, parasitoses, etc., ele fica vazado. Por que ele fica vazado? Meramente porque ele tem que permitir passagem dos leucócitos, dos glóbulos brancos, para combater o problema dentro da mucosa. Então ele fica vazado para permitir a inflamação que vai lidar com aquele problema. Só que aquilo ali é uma via de mão dupla. Como ele fica vazado, é naquele momento que o antígeno pode, que o glúten, por exemplo, pode sensibilizar aquela célula imunológica. Não só isso, mas ela entra lá dentro da mucosa, encontra o glúten, é sensibilizada a ele, desenvolve autoimunidade e volta para dentro. Então, qualquer estratégia que diminua o intestino permeável tem o potencial de prevenir doenças autoimunes, como, por exemplo, a doença celíaca. Então, por exemplo, glutamina, higiene do sono, nutrição anti-inflamatória, o consumo alto de polifenóis nos alimentos, como alimentos bastante coloridos, exercício físico moderado, não excessivo, meditação, tudo que diminui estresse, diminui inflamação, melhora os seus hábitos alimentares, jejum noturno, jejum periódico ocasional, tudo isso tem o potencial de melhorar a permeabilidade do teu intestino, e ao melhorar a permeabilidade do teu intestino, te proteger contra uma série de doenças autoimunes, entre elas a doença celíaca. Tá? Então, já falando de imunidade, de prevenção, as dicas são básicas, né? Reduzir ao máximo o consumo de glúten, combater o intestino permeável com uma série de alterações de hábitos de vida. Esses são os hábitos principais da prevenção. Contra a genética, ninguém pode fazer nada. O que a doença celíaca pode levar? Pode levar a uma má absorção de uma série de nutrientes. Geralmente no intestino delgado existe um localzinho lá que é onde é absorvido ferro, um local onde tem mais absorção de zinco, e por aí vai. A depender de que local está mais inflamado, a doença celíaca ela pode fazer com que você não absorva, por exemplo, ferro, ou não absorva, por exemplo, o ácido fólico, ou não absorva, por exemplo, o zinco, e por aí vai. Então pode haver uma má absorção muito... Às vezes você pode não ter uma má absorção significativa, mas às vezes você pode ter realmente uma anemia grave porque não está conseguindo absorver o ferro. Isso é muito comum, tá bom? Geralmente, além dessas manifestações intestinais que podem cursar além da má absorção, com diarreia crônica, onde frequentemente você, quando faz, por exemplo, exame de fezes ou a coprologia, você vai encontrar a presença de gordura. Vocês têm as manifestações extraintestinais que eu já falei da doença celíaca. Tireoidite de Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1. Existe o risco, sim, de você desenvolver doença celíaca e precisar de insulina a tua vida inteira. Anemia perniciosa, esquizofrenia, depressão, enxaqueca, neuropatia periférica, ataxias com perda de coordenação motora. Todas essas podem ser consequências da doença celíaca. Existem também manifestações na pele, não são raras manifestações na pele pela doença celíaca.
A gente tem uma, inclusive, que é a dermatite herpetiforme, que é bastante frequente, é um dos sinais que sugere a presença de doença celíaca. Tá? Essas são as manifestações principais da doença celíaca. Como é que vocês fazem o diagnóstico? Vocês vão ter que conversar com o médico de vocês para ele pedir anticorpos para a doença celíaca. Os melhores anticorpos são o antitransglutaminase A, tá? E o antiendomísio. A gente também tem a antigliadina deaminada. Geralmente os IgA são melhores que o IgG. Qual que é o problema? Que uma parcela da população tem deficiência de IgA. Então é interessante também que se peça o IgA e o IgG. Eu sempre peço um conjunto de alguns anticorpos, nunca um, porque alguns pacientes meus aparecem com alguns anticorpos completamente negativos e outros positivos. Então eu acho que aumenta a minha positividade, mesmo que seja caro. No final é barato, porque é uma vida que a gente está lidando. Uma vida que tem que saber disso, porque se souber disso pode mudar completamente a saúde dela. Frequentemente a doença celíaca ela se manifesta de uma forma dita leve. Então a pessoa chega para você, ela tem hábitos ultra saudáveis, você vê que ela quase não come glúten, inclusive, mas come ocasionalmente em festas, e tem síndrome metabólica, esteatose hepática, uma diarreazinha que não vai embora. Você nunca pensaria em doença celíaca. Mas ela tem doença celíaca que pode em algum momento se agravar para todos aqueles quadros sérios que eu falei, como por exemplo diabetes tipo 1 com necessidade de insulina. Então eu acho que sábio pedir alguns anticorpos contra a doença celíaca, principalmente antiendomísio, antitransglutaminase A e antigliadina deaminada. Se vocês pedirem também IgA total, se o médico de vocês pedir, fica interessante, porque sabendo que tem deficiência de IgA, muda a interpretação desses exames, além de explicar muita coisa como deficiências de imunidade. Os anticorpos são flutuantes, ou seja, se você estiver comendo pouco glúten, eles podem vir negativos. Então, a ausência de anticorpos não descarta a doença celíaca. Alguns anticorpos aparecem também na sensibilidade ao glúten, embora não queiram dizer muita coisa, como por exemplo o antigliadina. Vamos lá. Quando os anticorpos vêm positivos, é padrão a gente pedir uma endoscopia. A endoscopia é feita com várias biópsias no intestino delgado, então tem que ser descrito para o endoscopista que é suspeita de doença celíaca. E essas biópsias elas vão mostrar o intestino delgado como é que é. Ele tem várias vilosidades, que são várias preguinhas para aumentar a superfície de absorção de nutrientes. A doença celíaca, você frequentemente tem um acúmulo de linfócitos na submucosa, debaixo da superfície dessas pregas, que vai destruindo essas pregas e destruindo a capacidade de absorção. E a biópsia mostra isso. Tem que ser vários pontos, porque realmente um ponto pode ter inflamação e outro não. O diagnóstico de doença celíaca só é confirmado quando você tem a destruição da mucosa. Ou então, pelo menos, uma inflamação muito importante da mucosa do duodeno. É uma formalização que garante à pessoa um maior respeito, porque as pessoas não respeitam quem tem doença celíaca. É como se fosse uma doença inexistente. Então você pode ter um diagnóstico de doença celíaca e numa festa, ser convidada para uma festa da sua irmã, você vai chegar na festa da tua irmã e vai ter glúten para tudo que é lado, pão, isso, etc. Isso pode acontecer. Isso acontece frequentemente. As pessoas que têm doença celíaca, elas são meio que ignoradas. Ainda pode ser chamada de antissocial se não for na festa. Entendeu? Onde ela vai ser exposta a contaminação cruzada, etc. Alimentos ricos em glúten, etc. Então é muito importante que você tenha esse diagnóstico. Mas eu considero qualquer pessoa com anticorpos positivos, mesmo que a biópsia seja negativa, eu considero na prática que eu acho que devem ser encaradas como pessoas com doença celíaca, porque tem os autoanticorpos, e não devem nunca mais comer glúten. Você está me entendendo? Se você tem doença celíaca, você não deve nunca mais comer glúten. Não importa se o Bambambam, especialista de São Paulo, falou que você pode, depois de estar sem sintomas, comer um pouquinho de glúten. Você não pode comer glúten. Uma paciente minha recentemente me disse que um Bambambam em doença celíaca de São Paulo falou para ela que ela podia comer o glúten em pequenas quantidades depois que ela tivesse sem sintomas. Não é verdade. Quem tem doença celíaca não pode comer glúten nunca mais. E não pode comer um pouquinho, eu fico bem quando eu como um pouquinho de glúten. Nada disso vale. Não pode comer glúten. Você pode vir a ter sintomas um mês depois, 2 meses depois e achar que não é o glúten.
E você tem que tomar muito cuidado caso você tenha doença celíaca com a contaminação cruzada. Muitos alimentos e produtos, como por exemplo medicamentos, têm glúten. Então não pode haver nenhum glúten. 5% das pessoas que têm doença celíaca também tem problema com aveia, então no começo não use aveia, ainda que aveia sem glúten, porque se você for um dos 5% dos infelizes que também não toleram a aveia, você vai continuar com doença celíaca. Não coma nada que não te garanta que não tem glúten se você tiver doença celíaca, porque as pessoas botam glúten em tudo que é lugar, ou às vezes ele contamina porque ele está lá perto. Se for consumir aveia, caso você seja dos 95% que pode consumir aveia, que seja uma aveia livre de glúten, porque se você tiver doença celíaca, um pouquinho de nada de glúten pode despertar a doença, tá? Então, essa mensagem é muito importante. Quem tem doença celíaca não pode comer glúten. Quem tem sensibilidade ao glúten, provavelmente pode tentar melhorar a sua permeabilidade intestinal com várias alterações, parar com o glúten por um tempo e pode inclusive consumir pequenas quantidades caso se mantenha em ótima saúde. Caso não se mantenha, corta 100% do glúten também, que não vai perder nada. Discurso também que eu ouço com muita tranquilidade, muita frequência, é as pessoas falando que se não pode comer glúten, não pode comer nada. Vejam como isso é um papo típico de quem está viciado no alimento. Peixe não tem glúten, carne não tem glúten, ovo não tem glúten, queijo não tem glúten, vegetais não tem glúten, frutas não tem glúten, algas não tem glúten, cogumelos não tem glúten, quase nenhum alimento tem glúten. Quase nenhum alimento tem glúten. Nossa sociedade é viciada em trigo, por uma série de questões que eu não vou entrar aqui, mas realmente existem propriedades viciantes no trigo. As pessoas são realmente viciadas, por isso que elas se sentem saciadas com um pãozinho, que na verdade não gera saciedade nenhuma. Elas na verdade estão tendo um craving, elas estão tendo uma abstinência, por isso que elas se sentem saciadas com o pãozinho, que é um alimento pouco saciante, porque não é um alimento muito nutritivo. Tá? Então, é possível uma vida sem glúten, só tem que tomar cuidado com as pessoas que frequentemente não respeitam quem tem doença celíaca e não reconhecem a existência da doença celíaca. Mas é plenamente possível ter uma dieta nutritiva, uma dieta saborosa e uma dieta sustentável sem glúten. Aipim não tem glúten, milho não tem glúten, arroz não tem glúten, batata não tem glúten. Não se justifica, por exemplo, condicionar o consumo de trigo ao consumo de fibras, porque todos esses alimentos têm fibras e não têm glúten. Não existe justificativa que não seja uma justificativa mercadológica de indústria querendo vender uma série de produtos para se manter o estímulo ao consumo do trigo. O trigo pode ser consumido, o trigo faz parte de uma dieta tradicional, a maior parte das pessoas tolera, mas uma proporção significativamente da população também não vai bem com o trigo e tem a sua saúde deteriorada, tá? Então é por isso que eu fiz essa aula aqui, tá? Para deixar vocês cientes disso, porque essa é uma realidade minha de consultório e eu acho que tem que ser falada. Bom, então é isso, pessoal. Encerrando a nossa aula aqui, tá? Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar, tá bom? E é um compromisso meu com vocês. Segunda-feira que vem, 10 horas da manhã, mais uma aula. E quarta-feira eu vou dar uma aula sobre suplementação para TDAH. Assistam, porque essa aula não vai ficar gravada, porque é um conteúdo muito aprofundado da minha prática profissional e pessoal, tá? Então é isso, tá dado o recado. Um abraço.